Olá mais uma vez, meus queridos amigos, irmãos do canal Regeneração em Foco. Graças a Deus, tendo novamente a oportunidade de estar com você aqui no dia de hoje, trazendo as informações do plano espiritual, da espiritualidade maior que está conosco, sempre nos ajudando, nos auxiliando, para que possamos adentrar nesse novo milênio, nessa nova condição de transição planetária com muita sabedoria, né? A partir do momento que nós nos dedicamos à espiritualidade maior, no sentido de ajudar, auxiliar aqueles que tanto precisam, a espiritualidade maior sempre está conosco, está nos auxiliando, nos ajudando, ok? Bom, como prometido, nós tínhamos falado no último vídeo, hoje é quarta-feira e evidentemente que a partir sempre das 20 horas nós passamos esse vídeo, essas informações para vocês que vocês possam acompanhar o que está acontecendo dentro do plano material, dentro do plano espiritual. E hoje não é muito diferente, nós temos a oportunidade através deste canal maravilhoso e para falarmos de Deus, nosso Pai, para falarmos da espiritualidade maior, para falarmos dos trabalhos que estão sendo executados no mundo material e espiritual. Nós vamos falar um pouco da necessidade de transformar a tua casa realmente num altar. Hoje nós fizemos uma pequena amostra que vocês vão poder ver aqui como é que funciona, né, esse trabalho. E o óleo de unção que é dado pela espiritualidade, né, para que possamos, na realidade, nos auxiliar, né, através das orações, o óleo de unção que ajuda na cura, né, o incenso que ajuda na necessidade de melhorar o ambiente, energizar, e é através desse trabalho que é feito por nós aqui no canal Regeneração em Foco que você vai ver como é que era feito no passado, tá bom? Nós vamos deixando aqui na descrição do vídeo, tá, o canal Regeneração em Foco através do nosso e-mail. Se você tiver dúvidas, você pode mandar as informações que você quer saber, o que é necessário, tá bom? Nós também vamos deixar aqui nesse canto aqui toda a nossa parte referente às ervas que são usadas, qual óleo que é necessário ser usado, quais são os incensos que são usados, tá bom? Que é nesse preparo, falando do que a espiritualidade maior nos deu desde o princípio, no começo das eras, e que pode ser auxiliado até hoje, né? Para que vocês tenham uma ideia, a quantidade de óleo que era usado, que era chamado de yin, que equivale a mais ou menos 6 litros de óleo, né? Que era o verdadeiro azeite, azeite de oliva. Hoje a gente temos o azeite de oliva extra virgem, que é muito parecido com o que era usado no princípio. Então você vai utilizar esse óleo para poder fazer esse trabalho, tá? Então utilizava-se na realidade aí essa quantidade de óleo, né, que se reduz a basicamente 600 gramas de óleo depois de tudo trabalhado, tudo feito da forma que tem que ser elaborado, segundo a espiritualidade maior, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos falar primeiro do óleo, porque nós temos outros assuntos a tratar, e eu queria aproveitar hoje esse canal para falar já das mudanças que estão ocorrendo no mundo, as modificações que estão sendo feitas para reestruturar os novos corpos espirituais que vão adentrar ao nosso plano, que vai modificar, né? Enfim, então vamos falar basicamente sobre esses assuntos, tá ok? Então, para começar, como eu disse, é necessário uma quantidade de óleo para poder elaborar esse óleo de unção. Para que vocês tenham uma ideia, 6 litros de óleos que eram usados naquela época era o equivalente a um trabalho que seria utilizado por gerações. O mesmo óleo, nessa mesma quantidade, que se reduz ao final a 600 gramas de óleo, foram usados por 3 gerações, desde o princípio, ok? Então, evidentemente que nós não vamos fazer essa quantidade de óleo, nós vamos chegar a uma quantidade bem reduzida, muito reduzida, né? Você viu aí no começo do vídeo, eu fiz uma pequena quantidade de óleo com algumas ervas, tá bom?
que são elaborado esse óleo, e você vai perceber que aquela quantidade que está no início do vídeo, tá certo? É uma quantidade que dá para se usar durante 2 anos, essa mesma quantidade. Você fala, nossa, mas tanto tempo? Sim, tanto tempo, dá para se usar durante todo esse período, ok? Porque a quantidade de óleo que se usa é muito pouco. Você vai pegar a ponta do seu dedo, a pontinha do seu dedo, tá certo? E vai fazer um sinal na pessoa em que você vai levar o óleo, tá? São 2 pontos específicos. Você vai usar ele na região da testa e na região do cardíaco. É bom deixar bem claro para você que a região cardíaca é sempre essa área como um todo, tá certo? Então você centraliza o meio e você faz o sinal de uma cruz, tá bom? Antigamente não se fazia o sinal da cruz, nós sabíamos, o ponto usado era apenas um pingo de óleo para poder fazer todo aquele trabalho. Hoje, graças a Deus, né, com as modificações, o processo da vinda do nosso Divino Mestre Jesus, nós utilizamos essa cruz apenas para lembrarmos, né, do sacrifício do Divino Mestre Jesus. Então nós utilizamos a cruz como sinal de respeito ao grande mestre que veio até o planeta Terra e nos auxiliou, tá certo? E é bom deixar bem claro uma coisa para você. O óleo de unção que é trabalhado, o que ocorre com o óleo é o seguinte: quando esse óleo é aplicado nas nossas estruturas físicas, ele adentra a estrutura espiritual. E a partir daquele momento, toda a estrutura perispiritual ela é protegida através desse óleo. Tá bom? Manuel, eu tenho que passar todo dia o óleo? Não, você não tem que passar todos os dias o óleo. Até porque o óleo de unção, que é preparado e elaborado da forma que tem que ser feita, ok? Ele protege todo o campo perispiritual. Ele vai adentrar a sua estrutura física e estrutura espiritual e passa a proteger. É bem verdade que todos nós temos que tomar muito cuidado. Ah, eu estou protegido, eu posso aprontar por aí? Não, evidentemente que não é isso, né? Porque nós já falamos aqui sobre campos vibracionais e por conta dessa questão de campo vibracional, nós sabemos que energia atrai energia, tá bom? Tudo é dentro da sua conduta. Se você consegue melhorar a tua conduta, obviamente que você modifica tudo. Tá certo? O óleo, ele serve como um auxílio, ele vai te ajudar, ele vai ajudar aquelas pessoas que estão em difíceis situações, tá bom? Nós temos muitos casos de pessoas que se encontram em hospitais, em asilos, né? E estão sofrendo situações de doença que muitas vezes o seu campo mental, psicológico, ele não atua da forma que tem que atuar, que é na vigília, ok? Então nós, como trabalhadores da espiritualidade que somos, nós temos essa função de ajudar. Nós vamos lá levar esse óleo, fazer esse trabalho de unção na pessoa, para que possa auxiliar e deixar que a espiritualidade ela trabalhe, porque nós sabemos que essas pessoas estão em grande dificuldade e muitas vezes elas não têm condição, ok, de entrar na consciência espiritual e ajudar e ser ajudado, ok? Então somos nós que fazemos essa ponte com a espiritualidade, nós entregamos isso e a espiritualidade vai nos auxiliar, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, a quantidade de óleo usada naquela época era de 1 yin, que equivalia a 6 litros de óleo, ok? Aí que as ervas utilizadas eram contadas em ciclos, tá bom? Um ciclo equivalia a mais ou menos 10 gramas, 11,4, 10 gramas, era a média que se fazia. Então, para se fazer aquela quantidade enorme, cada erva equivalia a 500 ciclos, ok? Esse ciclo era posto num grande caldeirão mesmo, sabe? Ah, é caldeirão? É, caldeirão, um local onde colocava essas ervas eram maceradas, ok? Maceradas e fervidas em água,
uma grande quantidade. Então todas as ervas, essas ervas que você viu, que apareceu e está aparecendo de novo aqui no vídeo, tá certo? Eram usadas e maceradas desta forma, e a partir daí elas retiravam toda a substância e os perfumes necessários, tá bom? Esse perfume era depois, quando chegava a um ponto de secar todas essas ervas, era introduzida o óleo, todo o óleo de 6 litros. E ainda continuava ali durante aquele período, como estava quente, né, aquele caldeirão grande, continuava ainda por cozir todas as ervas que ali estavam, né, até o momento em que elas resfriavam, né, desciam a uma determinada quantidade, e a partir daí era separado. Esse óleo de unção era usado pelos antigos que tomavam conta dos templos sagrados, e a partir daí eles eram os únicos responsáveis por a utilização desse óleo. Só em dias específicos, às vezes uma vez por ano era utilizado o óleo, ok? Para fazer todo o trabalho de unção, principalmente dentro do templo de Jerusalém, ok? Era lá que era feito o trabalho durante o período um único dia do ano em que as pessoas passavam por ali, e ali elas recebiam essa bênção maravilhosa que era o óleo sagrado, que era o óleo de unção, tá bom? Então, Manuel, como é que eu tenho que fazer? Ótimo. Evidentemente que nós vamos diminuir essa quantidade. Nós vamos chegar a uma quantidade mínima, né? Para que tenha-se uma ideia, o que eu usei foi praticamente 60 ml de óleo, ok? As ervas foram maceradas, todas elas, e a partir do momento nós fizemos toda a fervura dessas ervas, ok? E deixamos ela secar, e aí o óleo é posto. Como você viu lá no início do vídeo, você vai ver que tem algumas raizezinhas lá, pequenininha, tá? E essas raízes é que dão todo o perfume da erva, tá bom? O que é utilizado, Manuel, nessa erva? Nós sabemos que é utilizado, certo? O óleo extra virgem, o sândalo, o olíbano, o mel, ok? O cedro, o terebinto, amêndoas. Tudo isso é utilizado para fazer o processo de produção deste óleo. E mais algumas especiarias que depois a gente vai deixar prescrito também nessa listinha que está por aí, tá certo? E o incenso? Porque assim, para você fazer todo esse trabalho de óleo, porque o óleo de unção é um óleo muito sagrado, para você fazer, havia necessidade de limpar todo o ambiente. E o ambiente era limpo através do processo de incenso. Assim como é feito em algumas religiões, também utiliza-se o incenso. Ah, Manuel, eu fui lá no centro de Umbanda, de Candomblé, e eles usaram incenso, isso não é errado? Não. O incenso, ele é necessário para a limpeza do ambiente. É através do incenso, das energias que são extraídas da queima dessas ervas, que todo o ambiente passa a ser protegido. Isso é dissolvido no ar, e através das moléculas que estão na nossa atmosfera, dentro desse ambiente que você está, eles se unem com esse cheiro maravilhoso dos incensos, e ele passa a proteger toda a estrutura extrafísica da tua casa. Perfeito? Vocês vão aprender lá na frente, e nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, dentro do campo apométrico. Quem faz apometria e sabe do que eu estou falando, são feitos campos de proteção, né? Esses campos de proteção, eles são utilizados para proteger o ambiente antes dos trabalhos apométricos, ok? Então ali tem o operador apométrico. Esse operador apométrico, só para que você tenha, eu não vou entrar muito no assunto, mas o operador apométrico, ele é responsável por montar a estrutura extrafísica, né? Então lá ele utiliza as suas pirâmides, utilizam as suas correntes de proteção, enfim, tem todo um processo que a gente depois vai ter a oportunidade
de falar sobre isso, tá bom? Então isso é feito através também desses incensos, porque a estrutura extrafísica, quando você se propõe a fazer esse trabalho, a espiritualidade está na tua casa, Deus está na sua casa. E é importante você entender que quando você se propõe a executar um trabalho como esse, utilizando o óleo de unção, utilizando lá as ervas para fazer a proteção da tua casa, saiba você que a espiritualidade maior está naquele local. Então, respeito no que você vai fazer. Respeito é extremamente importante, tá bom? Isso não é a casa de mãe Joana. Quando você monta essa estrutura, a espiritualidade está ali. Então tem que ter respeito sim. A presença de Deus está no local. Eu deixei aqui para você ver, tá? Nós fizemos uma montagem mais ou menos do que seria esse processo de altar dentro da sua casa. Você tem que escolher um local específico onde você possa montar isso, tá bom? Um localzinho onde ninguém mexa, onde ninguém vá lá, sabe, interferir na energia. Deixa lá no teu localzinho. Pode ser no local onde as pessoas vejam? Sim, pode. O que não pode é ficar pondo a mão, sabe, mexendo nas estruturas, porque elas são específicas, tá bom? Existem aí salmos que podem ser colocados. Hoje nós vamos falar de 2 salmos interessantíssimos, tá bom? Para esse processo de transição planetária, um dos salmos que mais serão usados é o Salmo 133, que fala da necessidade dos irmãos, da união dos irmãos, tá bom? E o Salmo 138, que é o salmo que fala da prostração a Deus, da necessidade de você entrar em contato com Deus, armar toda a estrutura espiritual para você poder estar em contato com Deus. Evidentemente que aqui nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos aqui os incensos que estão queimando aqui, tá bom? Para que você tenha uma ideia, esses incensos aqui são outros incensos, evidentemente, não são os incensos que eu tenho que usar. Até porque o incenso que eu preciso usar são muito sagrados. E a gente não usa de qualquer forma, não pode fazer de qualquer jeito. Então eu fiz a montagem da estrutura desses incensos, que são incensos maravilhosos. Depois, se você quiser, você manda lá para nós o e-mail. Eu vou te dizer quais são esses 3 incensos que tem aqui, tá bom? É uma proporção de 3 incensos, da mesma forma que são feitos incensos sagrados, tá bom? E o óleo que está ali naquele cantinho, o óleo sim, o óleo ele é sagrado, ele é o óleo da unção, ele é o óleo que vai auxiliar você nas estruturas materiais e perispirituais, tá bom? Então tá aqui, eu já postei aí para você as imagens que nós fizemos referente a mais ou menos uma montagem, tá? O pano branco, ele é sagrado, tá bom? Isso aqui é o respeito que você tem que ter pela espiritualidade maior, por Deus nosso Pai. Então, você tem que ter essa consciência de que aquele local ali é um local onde Deus vai estar com você, onde a espiritualidade maior vai estar com você, tá bom? Faça isso. Utilize desses métodos, dessa metodologia. Nós não precisamos, sabe? Muitas vezes a pessoa assim, mas não tem que colocar lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Amo Nossa Senhora Aparecida, sou devoto dela, adoro Nossa Senhora Aparecida, tá bom? E todos os outros que nós conhecemos. Mas é muito bom você entender que esses espíritos, Nossa Senhora Aparecida e os demais, São Jorge, enfim, todos os outros santos que nós conhecemos, são na realidade os grandes trabalhadores da espiritualidade, tá bom? Às vezes nós temos a necessidade sim, né? Como era feito no Egito Antigo, no Antigo a gente fazia dessa forma, para que você tenha ideia. Tinha uma determinada imagem e nessa imagem nós nos prostrávamos às imagens, solicitando a espiritualidade maior naquele momento que intercedesse por nós. Por que era feito isso? Porque existia na mente egípcia, naquele momento, ali naquele instante, a necessidade de alguém que intercedesse por eles. Então, essa questão das imagens, naquele momento, era feito dessa forma. Então, você tinha lá a imagem dos deuses antigos, né? Dos grandes faraós, e você pedia, solicitava a eles. E assim, aquela imagem, através da consciência que era feita pelos antigos, ela produzia essa energia necessária, levava aos campos mais altos,
tá? E eles intercediam por nós, tá? E tem outras situações aí que a gente depois pode falar sobre a questão dos egípcios também, que eles não davam seus nomes verdadeiros. O nome de batismo era diferente do nome que era utilizado no seu dia a dia. Eles tinham outro nome específico, né? Seu nome é Antônio, mas lá era João, enfim, eles tinham toda essa questão, porque também acreditava-se muito naquela situação de que quando existiam ali pessoas que pensavam de forma muito negativa, enviavam essas energias, ela não enviava para o Antônio, ela enviava para o João. Então, para que você tenha uma ideia como era feito, algumas coisas nesse sentido. Isso é só uma coisa simplificando, tá? É evidente que tem toda uma estrutura de conhecimento por trás, da qual eu não vou entrar nesse assunto, tá? Porque nós já estamos passando da necessidade de renovação planetária, tá? Então muitas vezes você vai ver eu comentando uma coisa ou outra, mas é só para que você entenda como é que são feitos esses processos, tá bom? Bom, falamos dessa questão e eu vou falar do incenso que é utilizado. É utilizado os 3 incensos, que são substâncias, algumas são substâncias, tá bom? E outras são ervas. Por exemplo, o estorac, né? O estorac é uma planta e é utilizado nesse incenso, nesses 3 processos de incenso. Você vai utilizar o estorac, o onica ou onisha, como queira, tá bom? Essa onisha, ela é extremamente difícil de achar, extremamente difícil, né? Ela está no continente asiático, né? Que isso é retirado, existe um pó, né, de um molúsculo lá que se retira, e esse pó, que é unica ou nicha, como queiram, era utilizado também para fazer o trabalho de incenso. Isso era posto num prato específico, né, essas substâncias, e ali eram queimadas, né, para facilitar toda a estrutura de incensos dentro do ambiente em que você estava. E o galbano que também o galbano você até consegue encontrar com mais facilidade, como o estorac também consegue. Tem incensos aí já pronto de estorac que você pode utilizar, tá bom? A onica, que eu acho que é um pouco mais fácil, para que você tenha ideia, mais ou menos está custando em torno aí de, acho que, não sei, em torno de 40, 50 gramas de unica, tá? Acho que até menos que isso, 25 gramas, isso é verdade. 25 gramas de unica, ela tá em torno de 2 euros, 3 euros, depende, né? Então você tem toda a taxa de importação e exportação, que depois você tem que levantar isso. Ah, Manuel, só pode ser isso? Ó, quero deixar uma coisa bem clara para você. Esses são os incensos que eram utilizados, tá bom? O estorac, o galbano e a onisha ou única, enfim. Tá bom? Eram esses que eram utilizados. Então a gente está falando para você como é que era feito. Existem sim no mercado outros incensos que é bom deixar bem claro. Existe uma junção, tá certo? Existe uma junção desses 3 incensos que são necessários para o teu ambiente, ok? Mas fala, quais são essas junções? Uma das junções que são importantíssimos é a junção que afasta o mal, tá bom? Contido em uma dessas ervas. Outra é para purificar o ambiente e a outra é para proteção do teu ambiente. Então, entende que existe realmente um porquê. Existem sim incensos que também fazem o mesmo papel. Não é o mesmo, quero deixar bem claro, porém fazem também o mesmo papel de proteção dentro do ambiente, tá bom? O óleo vocês vão ter sim, vão ter dificuldade de, por exemplo, ter o terebinto, tá? O olíbano também, você consegue, mas é muito difícil. O terebinto, ele tá muito na região do Iraque, você encontra isso muito lá. Também vende o terebinto, se você quiser, procura aí. É um produto importado, você também compra de fora que vem. Quando você for comprar, compra numa determinada quantidade, porque é extremamente difícil de achar, tá bom? Posso substituir o óleo? Gente, quero deixar uma coisa bem clara. Óleo de unção é óleo de unção, tá certo? Pode ser que você não tenha todos os elementos, mas você pode deixar esse elemento de fora? Posso. Não é o ideal, mas pode, entendeu? Você pode deixar esse elemento de fora, tá? O mais importante aí são os elementos que fazem
a função de ligação com o plano maior, tá? Que é o sândalo, é a mirra, né? Nós sabemos que mirra foi um dos incensos que o próprio Jesus recebeu depois do seu nascimento, tá bom? E o olíbano você consegue achar, amêndoas, muito encontra. Não encontro amêndoa, encontro óleo, ótimo, você pode usar. Se você encontrar desses elementos óleo, perfeito, você pode utilizar, não tem problema, tá certo? Eles vão ser trabalhados ali junto com todo esse elemento, mas continua, o processo é o mesmo, tá? Você vai colocar todos esses itens dentro de uma panela, vamos colocar assim, você vai, né, ferver ele, deixar ele secar o máximo possível, retira-se toda aquela estrutura e a partir daí você coloca junto com o azeite extra virgem e vai deixar ele ficar por 48 horas, tá bom? Fecha bonitinho, deixa lá, que é para a própria essência entrar no óleo e a partir daí você já pode utilizar, tá ok? É isso que eu queria falar em referente ao óleo de unção. Tá, a Bíblia, como eu disse, nós vamos utilizar os dois salmos, o 138, como eu disse, o Salmo 133. Só reforçando o que foi dito. Por que Salmo 133, Manuel? Salmo 133 fala da união dos irmãos, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla de suas vestes como orvalho de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção. Por que é dito isso? Porque naquela época, quando foi construído toda a estrutura de Jerusalém, Salomão, né, que nós estamos falando do templo sagrado, Salomão, ele tinha a necessidade de fazer com que as pessoas entendessem que o templo sagrado era para todos. Então todos eram irmãos, né, perante a Salomão. Então, dos 150, deixar bem claro, 150 salmos, que são cânticos dados por Salomão, esses salmos são importantíssimos, porque eles vão fazer parte sim da nosso processo de transição planetária, né? Esses salmos são extremamente importantes, você vai entender no decorrer do nosso trabalho, tá bom? O Salmo 133, porque ele fala da união dos irmãos, e eu vou deixar uma coisa bem clara para você. Para que nós avancemos na estrutura da transição planetária, é necessário realmente que todos nós sejamos irmãos, né? Todos nós temos que mudar a nossa consciência extrafísica, pensamento, formas de pensamento, formas de ação, agir, tá? Isso você tem que mudar. Se você não mudar, não tem jeito. Lembra que nós falamos aí dos planetas, do grande planeta que está se aproximando, né? Uma estrutura redonda lá, tal, que está arrancando as energias. Então, é evidente, eu quero deixar uma coisa bem clara, nós vamos falar um pouco lá na frente sobre isso. Manuel, nós vamos conseguir ver tudo isso? Eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não sou de mentir, nunca fui. Hoje mesmo eu estava recebendo algumas mensagens do plano espiritual e tomei muito cuidado até para não tocar muito nesse assunto, né? Por enquanto, né? Como é um processo de trabalho que é de conscientização, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que têm outras linhas de pensamento e a gente tem que respeitar todas elas, né? Enfim, e a espiritualidade, ela me passou informações que eu vou falar uma coisa para você, eu fiquei impressionado, fiquei extremamente impressionado com a necessidade de mudança planetária, extremamente impressionado como as coisas vão acontecer e do jeito que tem que acontecer, né? Aí você pergunta, é o caos? Calma, gente, não é questão de caos, eu vou dar só uma pincelada, tá bom? Para que você entenda. As nossas estruturas extrafísicas e extra-espirituais, elas têm que se adaptar a um determinado momento, né? E por conta disso, os novos espíritos que vão nascendo daqui a algum determinado tempo, é amanhã? Não, calma, não é amanhã, tá? Isso vai levar um determinado período de tempo, não são anos, milhares de anos, pelo amor de Deus, não, nós estamos falando dentro de um processo que começa a ser elaborado até 100 anos agora, né? Nós temos até 100 anos aí para poder entrar nesse processo. Provavelmente, óbvio, não estarei aqui, claro, né? Se houver realmente a necessidade no plano espiritual para que eu esteja aqui, quem sabe retornando aí numa outra existência e podendo ajudar.
que esse é o grande objetivo, né? Isso para mim é muito claro. As pessoas falam, não tem medo, você vai entendendo que para a espiritualidade não existe medo, né? É um processo de ir e volta, sabe? A morte, gente, olha, preste bem atenção. Eu peguei algumas informações e achei muito relevante. E eu até vou colocar outras coisinhas aqui depois. Morrer não é tão mal como se pensa. Morrer é uma bênção, porque é descarnando-se da matéria que você começa a vivenciar algumas situações, tá? E como é que isso acontece? Claro, não vou dizer assim, gente, vamos todo mundo morrer, porque senão quando for amanhã tá todo mundo se matando e se suicidando. Não é isso. Eu quero que você entenda uma coisa. O processo natural de desprendimento da matéria e do espírito, quando a gente fala natural, geralmente a velhice, a pessoa infelizmente ela teve um problema de saúde, desencanou e tal. Então nós estamos falando disso, tá bom? E eu falei que ia falar sobre as questões do suicídio e nós vamos entrar nesse assunto num determinado momento. Quando você respeita esse ciclo, porque isso é um respeito, você fala assim, mas deveria ter vivido 80 anos e não vivi, só vivi 30, tá, tudo bem, você viveu 30, mas era o necessário para o seu desprendimento enfim, o seu reconhecimento aqui no planeta Terra, tá bom? Então, a espiritualidade, ela tá batendo muito nessa questão das pessoas se conscientizar que tudo é um retorno, vai e volta, gente, entendeu? Fica tranquilo, que esse é o processo. Tá? Por mais que a gente ache assim, meu Deus, acabou o mundo, lógico, o ser humano é muito apegado à matéria, e por ser apegado à matéria física, ele sofre muito, ele sofre com a ação do meio e tal. Então, mas nós temos que ter essa consciência que nós somos espíritos e individualidades que estamos em vários planos ao mesmo tempo. Existem espíritos que hoje estão em planos muito superiores, sabe, em estruturas melhores, em planetas melhores. Então é isso que você tem que ter, essa consciência de que saiu daqui, cara, se você puder melhorar e sumir, né, para uma outra estrutura muito melhor, perfeito, você vai subir para uma estrutura muito melhor. Tá. Se vai ter que passar novamente o seu processo de reencarnação aqui no planeta, perfeito, mas que faça isso com muita naturalidade e consciência, né? Você fala, não vou lembrar, claro, calma. A espiritualidade está tomando conta dessas situações, né? Então, eles estão deixando muito bem claro que as novas estruturas extrafísicas que vão agregar esses espíritos que estão retornando, né, a nossa matéria, e pode ter certeza que são espíritos muito melhorados, né? As condições materiais perispirituais são muito melhoradas mesmo, sabe? Para se fazer um processo de regeneração no planeta, você tem que mudar muita estrutura, tá? Não é uma coisa simples, vou trocar e volto. Não, você vai ter que passar por um determinado crivo, um crivo da razão, para que você possa retornar a este plano. Porque o planeta Terra, para que vocês saibam, a modificação planetária do que vai ocorrer dentro do nosso planeta, ela vai mudar muitas estruturas, tá certo? O planeta Terra, ele está visado pela espiritualidade no sentido de ser um dos melhores planetas do universo, ok? É por isso que nós temos que passar por tantas provações, sabe? Modificar a consciência, amadurecer a sua forma de ver as coisas. Então, esse processo chegar a um determinado ponto em que o planeta Terra só será habitado por espíritos superiores, né? Aí você fala, nossa, então eu tô ferrado, né? Porque eu só faço coisa errada. Eu quero deixar uma coisa para você analisar e pensar. Jesus, o Divino Mestre, ele foi igual a nós. Jesus passou por todas as estruturas, todos os momentos da vida, as dificuldades. Ele se elevou a um determinado ponto no universo em que ele se qualificou para ser o governador planetário desse sistema. E é como se subdividisse o universo em pedaços, né? Vamos dividir lá, né? Esse aqui é o estado do Pará, esse aqui é o estado do Amazonas. E houve uma divisão, existe uma divisão no universo, onde esses espíritos que são inteligentíssimos, sabe? Que já alcançaram um patamar, eles são responsáveis por essas estruturas, esses campos, sabe? É como se você subdividisse, então, determinada galáxia, só para ter exemplo, tá? Não quero que senão o pessoal vai dizer, nossa, o Manuel falou que a galáxia é de Jesus. Calma, não é isso. Eu quero que você entenda que essas divisões, subdivisões, existem
avatares que são responsáveis. Então Jesus chegou a um determinado ponto em que ele passou a ser responsável por esse campo estrutural que existe no universo, tá bom? Nós, espíritos ainda em evolução, porque nós somos espíritos em evolução, todos nós, senhores, alcançaremos o mesmo patamar que o Divino Mestre Jesus. Isso é fato. Se nós trabalharmos com a consciência de que nós vamos mudar as nossas estruturas primeiro, tá certo? Para poder mudar a estrutura do universo, nós chegaremos a esse ponto. Todos nós, tá certo? Cada um será o seu próprio Messias, sabe? Vai chegar a um determinado ponto que você fala assim, nossa, o próprio universo, o comandante maior vai dizer assim, ó, a partir de agora você é responsável por determinado ponto. Então, isso é evolução, tá certo? E é o que vai acontecer com o planeta Terra. Então o planeta Terra vai se modificar, sim senhor, pode esperar, né? Vai acontecer algo muito inusitado nas estruturas, nas regiões do nosso universo aqui, que haverá essa modificação e transferência da espiritualidade maior nos locais em que vivemos, dessa parte do universo, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra você. Talvez eu tenha até esquecido, mas é importante salientar. Existe uma palavra chamada agradecer. E agradecer, quando você agradece, sabe, a espiritualidade maior, agradecer que vem de graça, isso desce para nos auxiliar, tá? Ela desce para nos auxiliar e nos ajudar. Isso é agradecer. A espiritualidade sabe disso, sabe? São poucos que vão e retornam e agradecem. E existe uma palavra chamada reclamar. Agradecer e reclamar. Quando você reclama, eu quero que você entenda isso, você está pedindo novamente que aquilo aconteça. Entendeu? Reclamar. Clamar é pedir. Reclamar é pedir novamente. Então, toma cuidado com o que você está reclamando, tá bom? Você reclama e você pede novamente. Você recebe de volta o que você está reclamando, tá certo? Então, quando você for reclamar, reclame a Deus saúde. Reclame a Deus sabedoria. Reclame a Deus paixão, amor, compaixão. Reclame a Deus isso, para que Deus possa te dar novamente, tá certo? Fica a dica para você que está aí do outro lado e gosta de reclamar, tá bom? E deixa eu falar uma coisinha que eu quero deixar bem claro para você. No começo de março, lá pro dia 4 de março, vou até anotar essa datinha, porque depois eu esqueço, eu sou terrível para essas coisas. No dia 4 de março nós vamos fazer um sorteio, tá? O que é esse sorteio, Manuel? Nós temos aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem, nós temos aqui a camisa referente ao nosso canal, tá? A camisa, vou mostrar para vocês isso aqui, para que vocês vejam como é que é, aqui ó, tá? Canal Regeneração em Foco, tá bom? Aqui ó, YouTube, você vai ganhar essa camiseta aqui. Como é que eu tenho que fazer para ganhar essa camiseta? Simples, gente, se inscreve aí no canal, tá bom? Manda um e-mail para nós lá que você quer a camiseta, né? A gente vai ver as pessoas que mais curtem, a gente consegue ver quem tá curtindo, quem tá ligado no nosso canal, tá bom? Então faça isso, curte lá, vai lá e você vai ganhar essa camiseta, e juntamente com a camiseta, eu quero mostrar pra você, você vai ganhar isso aqui, ó, a xícara do nosso canal, tá aqui, ó, tá bom? Regeneração em Foco, tá ok? Você vai ter aqui a xícara do nosso canal, tá bom? Bom, eu queria falar muito mais, sabe? Nossa, e o tempo urge, né? Já tem nego que fica reclamando, nossa, 40 minutos de vídeo, eu não tenho paciência, gente. É que são muitos e muitos, milhares de anos para falar de muitos assuntos em 40 minutos, é muito pouco, tá? E eu sei que você às vezes fica chateado, é muito longo e tal, mas não é que é longo, é porque são muitos assuntos que ficam pertinentes ali sobre a reestruturação planetária, tá? No próximo vídeo, eu quero falar sobre a junção que existe entre extraterrestres, tá bom? E espiritualidade. Você vai saber alguma coisa sobre isso, tá bom? Nós vamos dar uma bela pincelada, nós vamos falar sobre essas estruturas extrafísicas e extraterrestres,
Bom, eu quero só deixar uma coisa aí para você pensar. Jesus trouxe até nós uma informação que ele diz assim, ó: o meu mundo não é deste planeta, tá? Então, para pensar, analisa nisso que eu tô falando para você, que eu tenho certeza, né? Quando ele falou, o meu reino não é deste mundo, ele estava te dando alguma... A desculpa, né? O vídeo é assim mesmo, cai e volta, tá? Então, ele estava te dando uma mensagem aí e você não percebeu, tá certo? E quero deixar para você o meu carinho e toda a minha admiração pelas pessoas que trabalham em pró ao planeta, tá bom? Nós temos aí seres maravilhosos que estão chegando para ajudar a nossa estrutura planetária e é tão legal ver isso, sabe? Tá tudo tão bonito, né? Então vamos ter essa capacidade de observar o que esses mensageiros mirins estão trazendo para nós aí, falando da necessidade de modificar o nosso planeta, tá bom? Fiquem muito atentos aí, então vamos rezar para que tudo dê certo e que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Que Deus nosso Pai te ilumine e te fortaleça, que esteja sempre com você na tua casa, com a tua família, com os teus entes queridos, que você faça realmente da tua casa esse templo aqui, ó, para entrar em contato com a espiritualidade maior, com Deus nosso Pai, tá bom? Isso é muito importante. Faz do teu ambiente um ambiente de luz, não de trevas. Eu já tinha dito isso, não faça da sua vida trevas, faça luz. Então tenha essa oportunidade de fazer isso, que eu tenho certeza que você vai atrair coisas boas para tua casa, coisas boas para tua família, tá bom? Fica com Deus, um abraço e não perde essa semana. Nós vamos ver aí, possivelmente vou fazer uma chamada em relação a um vídeo, tá certo? Se não der para nós fazermos aí no meio da semana, no começo, no finzinho de semana, eu vou lançar alguma coisa, com certeza na quarta-feira nós temos encontro aí no período da noite, a partir das 8 horas, como hoje, tá bom? Tá. Beijo no coração, que Jesus te abençoe e te ilumine sempre. Fica com Deus!